Olá, estamos de volta na nossa viagem sobre a linha do tempo da parentalidade e o modelo que eu vou apresentar hoje para vocês é um modelo de educação de filhos que se chama modelo permissivo. O período que a gente vai dar uma passeada agora é o período entre 1960 e 1989. Também é um período, um recorte aproximado, tá? Só para a gente poder entender os padrões socioculturais que surgiram com mais força nesse período. E o modelo permissivo não era um modelo nem exclusivo e nem utilizado por todas as famílias nesse período. Ele surge nesse período. Algumas famílias utilizam esse modelo, né? Em contraponto com o modelo autoritário, que ainda nesse período é muito forte. Eu diria que até hoje, né? O modelo autoritário ainda é um modelo muito presente. Mas vamos entender um pouquinho o que é o modelo permissivo para vocês entenderem como que é esse contraponto. Vamos lá. Quais são as características do modelo permissivo? Primeiro que permissivo é aquilo que dá permissão a tudo. A gente tem que entender esse termo meio que por aí, tá? Papel de pai e de mãe é pouquíssimo delimitado nesse modelo, tá? É como se fosse uma coisa só, como se fosse uma turma da mesma idade, como se fossem todos crianças ou até as crianças numa hierarquia maior do que os pais. Ele vem, acho que de duas vertentes, assim. Primeiro, da negação do modelo autoritário, normalmente indivíduos que foram criados em modelos muito, muito rígidos, em padrões extremados do modelo autoritário, com muita violência, se rebelam contra esse modelo e dizem: eu não quero educar o meu filho desse jeito, e vai para o extremo oposto, tá? Ou os pais que, por uma questão de culpa extrema, ou porque trabalham demais, ou porque, enfim, por demandas pessoais não conseguem atender aos seus filhos da forma como acha que deve, então acha que na permissividade corrige-se essa falta de tempo, tá? Uma outra questão que a gente ouve muito dos pais que adotam um modelo permissivo é o medo de frustrar os filhos, o medo de traumatizar as crianças. E aí a gente vai ver lá na frente que um dos padrões socioculturais que se estabeleceu nesse período foi a popularização das teorias pedagógicas e das teorias psicanalíticas, psicológicas. E quando eu digo popularização, é um recorte que vai para o senso comum e que muitas vezes não tem fundamento na teoria original, né? Então, a ideia de trauma, que se eu colocar algum limite para o meu filho, se eu disser não para o meu filho, ele vai ficar traumatizado, é meio que uma bandeira desse período, tá? E aí trouxe uma confusão danada que depois a gente vai entender melhor, tá? E o que acontece quando a gente não tem uma delimitação para a criança, quando a gente não dá parâmetro para a criança, que é muito comum nesse modelo de educação, os pais não oferecerem parâmetro. É como se as crianças pudessem escolher o que elas querem. A ideia, a narrativa dos pais permissivos é muito assim. Não, ele não pode ser reprimido, ele tem que se expressar o máximo possível. Eu não posso coibir o meu filho de nada, eu tenho que deixar com que ele se expresse. Mas a gente está falando de uma criança extremamente imatura, neurologicamente, que não tem a experiência de vida que o adulto tem. Então é extremamente importante que se tenha essa delimitação, até para manter a criança segura fisicamente, segura emocionalmente. Crianças pedem e precisam de parâmetros e de limites, né? Então essas crianças, elas
se tornam extremamente inseguras, porque elas não têm noção de até onde elas podem ir, tá? É muito comum que as crianças que são educadas nesse modelo comecem a apresentar comportamentos disfuncionais, né? É a típica criança que é pronta, pedindo atenção, pedindo limite. Então é aquela criança que chega na casa de alguém, pula no sofá, pega uma caneta e risca a cadeira, porque ela tá ali tentando entender até onde ela pode ir, né? Ela precisa desse parâmetro, tá? Eu me lembro de uma história eu ouvi alguém relatando esse caso na internet de uma mulher já que foi criada nesse modelo permissivo e que ela se avaliava como extremamente insegura, e ela disse que uma vez ela, adolescente de 14, 15 anos, ligou para a mãe e falou: olha, as minhas amigas estão querendo ir para a praia, né? Todas elas de 14, 15 anos. E quem ia dirigindo era um outro jovem que tinha acabado de fazer 18 anos da turma. E a mãe disse: vá, minha filha, vá, aproveite. E ela diz assim: eu só queria que minha mãe dissesse que não era para eu ir, né? Porque ela entendia que aquilo era extremamente perigoso e que ela queria muito que a mãe cuidasse dela, que a mãe dissesse que aquilo realmente era perigoso, que era melhor ela não ir, né? Uma outra atitude é, para não frustrar as crianças, os pais dão escolhas ilimitadas para essas crianças. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos que vai ter que mudar de escola, mudou de cidade, e a mãe, o pai perguntam para a criança: minha filha, qual a escola que você quer estudar? Tem a escola verde, tem a escola amarela, tem a escola rosa, a escola azul, qual você prefere? E a gente sabe que uma criança de 4 anos não teria a mínima condição de escolher uma escola sozinha, né? E o resultado desse modelo parental é crianças e adultos extremamente imaturos e com uma dificuldade muito grande de autorregulação emocional, né? Dependendo do temperamento, da personalidade de cada um, a gente vai encontrar indivíduos extremamente explosivos ou indivíduos extremamente com comportamentos de dificuldade de contato social, de dificuldade de se expor, de dificuldade de dizer o que sente, o que pensa, porque não tem parâmetros, né? Então é isso. Vamos falar um pouquinho dos padrões socioculturais, comportamentais desse período, de 1960 a 1989. A gente vê um movimento nesse período de grandes expressões de questionamentos dos costumes, das regras, dos padrões sociais. A gente vê um movimento de liberação sexual, de a mulher buscando um espaço profissional, um espaço de protagonismo, né? Não só o espaço de questionando essa questão da submissão, da obediência ao marido, ao homem, que acho que são os primeiros movimentos de questionamento do patriarcado mesmo, né? Como eu disse anteriormente, tem uma profusão de teorias pedagógicas e psicológicas sendo formadas e a população se apropriando de alguns conceitos, como o conceito de trauma, deturpando, né? Colocando isso num caldeirão que não é real, né? Que é aquela coisa, eu não posso colocar limites, eu preciso que esse indivíduo cresça o mais livre possível para que ele seja feliz. Então tem muito essa questão da afirmação da liberdade, que é muito bacana, que a gente chegou hoje com várias conquistas por conta desses primeiros movimentos nesse período, né? Mas que, como sempre, em qualquer período, a gente tem ali questões de interpretação que também causam problemas, né? Acesso à escola foi ampliado nesse período, a gente já vê um movimento de inserção das crianças na escola, mesmo porque as mulheres foram
em grande quantidade para o mercado de trabalho, foram estudar, foram buscar o seu percurso, e a escola era uma rede de apoio necessária, né? Então, a escola acompanhou esse movimento, ampliando as suas vagas para receber as crianças de todas as classes sociais, que antes, né, como a gente viu lá no período passado, não era tão comum, tá? É claro, gente, não é assim, 1959 não tinha escola, 1960 tem. Não, é todo um percurso que começou lá no período anterior, mas eu tô falando dos pontos que se fortaleceram em cada período, tá? A infância e a adolescência, ela passa a ser um período valorizado. Os estudos científicos passam a incorporar os estudos sobre a infância e adolescência, e isso começa a ter visibilidade. Isso é muito importante. O comportamento infantil passa a ter categorias mais específicas, tanto dentro da escola como na classe médica e na população de modo geral. Começam as primeiras questões sobre comportamento normal e comportamento patológico, tá? A medicalização do comportamento infantil entra ferrenhamente, os estudos começam a ir numa direção de que, assim, se tem algo errado, é da ordem da saúde, a gente precisa corrigir medicando, tá? Isso daqui precisa ser consertado. A relação aprendizagem e comportamento também passa a ser investigada. Em que sentido? Antigamente, antes desse período, a criança ia para a escola para aprender. Se ela não aprendia, ela ia embora, porque a escola não fazia sentido para ela. Então, a própria escola dizia, não, ela não pode ficar aqui, porque ela não aprende. Nesse período, passa-se a ter um outro olhar, assim, ela não está aprendendo por quê? Né? O que esta criança tem que ela não aprende? Então, ainda o foco é na criança e não nos mecanismos de aprendizagem. A gente tem um foco da medicalização aí. E uma outra questão que surge com muita força são os conflitos familiares, principalmente os conflitos entre pais e filhos. A gente vê na literatura isso tomando muita força. Porque se antes, quando o modelo autoritário era praticamente exclusivo, tinha-se a máxima de que filho não questionava pai, de que quando manda quem pode, obedece quem tem juízo, os conflitos eram menores, porque não se tinha a possibilidade de enfrentar pai e mãe, principalmente os pais. Quando se começa a falar de liberação de padrões, de liberdade de um modo geral, de afirmação do indivíduo, os conflitos passam a aparecer, porque há confronto. Tipo, não, eu sou uma pessoa diferente de você, você precisa me respeitar. Então aí começam os primeiros questionamentos, mas de uma forma muito conflituosa. E aí, em termos de modelo parental, a gente tem um passeio aí entre o modelo autoritário e o modelo permissivo, onde filhos questionam os pais extremamente autoritários e, quando se tornam pais, migram para o modelo permissivo como se para negar a educação que tiveram. E aí, quando a gente vai de um extremo ao outro, quando a gente fica no radicalismo, não dá certo, tá? Então é isso. A gente vai ficando por aqui e a gente ainda tem mais 2 modelos aí para os próximos episódios. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.